A gente volta a falar do julgamento do governador Cláudio Castro, do vice Tiago Pampolha e do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ver na reportagem. O julgamento começa às 14h. Os 7 desembargadores do TRE vão analisar se houve abuso de poder na campanha de reeleição. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação de Cláudio Castro, do vice-governador Tiago Pampolha, do presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar, e outros 6 réus. Os deputados federais Áureo Ribeiro e Max Lemos, do deputado estadual Leonardo Vieira Mendes, dos suplentes Gutenberg de Paula Fonseca e Marcos Vinícius da Silva Barbosa, e do secretário estadual do Ambiente, Bernardo Rossi. Além do pedido de cassação, a ação também pede que os acusados se tornem inelegíveis por 8 anos. A exceção é Tiago Pampolha, que entrou na chapa de Castro apenas 20 dias antes da eleição, no lugar de Washington Reis, que teve o registro de candidatura impugnado. A denúncia afirma que houve abuso de poder político e econômico, que o grupo usou a máquina pública na campanha de 2022 e que recursos públicos foram usados indevidamente para promover as candidaturas. O tribunal vai analisar as denúncias de desvios nos casos conhecidos como o escândalo do CEPERJ e a folha secreta da UERJ. Segundo o Ministério Público, funcionários contratados por projetos do CEPERJ sacaram mais de 220 milhões de reais em espécie na boca do caixa. Um dos trechos do parecer da Procuradoria classifica a atuação do grupo político como um escárnio. O documento do MPF cita Bárbara Lima, a mulher do irmão do deputado Rodrigo Bacelar, que é vereador em Campos dos Goitacazes, Marcos Bacelar, e diz que ela e outras pessoas sacaram mais de 200 mil reais em dinheiro vivo, sem qualquer comprovação ou transparência das atividades que exerciam. Na UERJ, segundo a denúncia, os desvios também aconteceram por meio de projetos com pouca transparência, com suspeita de corrupção. Os procuradores afirmam que as contratações secretas somaram 27 mil cargos temporários no CEPERJ e 18 mil na UERJ. O julgamento de hoje começa com o Ministério Público Federal explicando a denúncia. Depois é a vez dos advogados de defesa. A terceira etapa é a leitura do voto do relator do processo, o desembargador Peterson Simão. Só então os outros desembargadores anunciam os votos. Mas a palavra final ainda pode demorar um pouco mais. Qualquer que seja o resultado aqui no TRE, ainda é possível recorrer a tribunais superiores. Ao fim do processo, se o governador, o vice e o presidente da Alerj, que ocupam a linha sucessória do governo, perderem os mandatos, quem assume o comando do Estado interinamente é o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. A defesa do governador Cláudio Castro disse que tem prestado todos os esclarecimentos aos órgãos de controle e que o próprio governador determinou a extinção dos projetos após suspeitas de irregularidades. Diz também que confia na Justiça Eleitoral e que não foram apresentados nos autos do processo elementos novos que sustentem as denúncias. Declarou ainda que o nome do governador não é citado em nenhum dos depoimentos. A defesa do vice-governador Tiago Pampolha disse que o parecer do Ministério Público expressa que ele não cometeu nenhum ato ilegal e que, por essa razão, os procuradores pediram a absolvição dele na pena de inelegibilidade. O deputado Rodrigo Bacelar disse que nunca foi comunicado ou chamado para apresentar documentos no processo e que, assim que for, vai demonstrar que não houve qualquer irregularidade. Disse ainda que não houve contratação de familiares no período em que esteve no governo, apenas uma pessoa com parentesco por afinidade foi contratada nessa época. Edmilson está de volta com algumas particularidades desse julgamento, né, Edmilson? É isso, vamos mostrar aqui no telão que dá para a gente explicar direitinho. A particularidade é que nós temos uma chapa, então aqui nós temos o vice-governador e o governador. E aqui está o Rodrigo Bacelar, que é presidente da Alerj, que é diferente. Por que é diferente, Edmilson? Aí nós vimos ali que o Tiago Pampolha disse, olha, eu não tenho nada com isso, porque eu entrei depois, lá logo pertinho da eleição, né, para ser vice. E aí o seguinte, mas tem a interpretação disso, ó, você entrou depois, mas você foi beneficiado.
E será que é possível dividir uma chapa ou não? A chapa foi beneficiada, né? E por que isso faz diferença? Olhando para frente, Mariana, olhando para frente, a gente tem a linha de sucessão. Então, se o governador, enfim, não puder, quem assume é o vice. E se o vice não puder, quem assume é o presidente da LERJ. E se ele não puder também, aí é o presidente do Tribunal de Justiça. Mas aí é interino, porque a gente tem mais aqui, olha, um capítulo. Novas eleições. São convocadas novas eleições. Exatamente. Uma última informação, gente, é que isso eu acho que deve demorar bastante ainda, porque são vários desembargadores, cada um pode pedir vista, e a vista, gente, pode durar 10 dias. 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias. Então, pode chegar a 20 dias para voltar para a pauta, para ter uma nova sessão. Então, a gente vai falar muito desse assunto aqui ainda, Mariana. Vamos acompanhar. Obrigada, Edmilson.